Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Seja bem-vindo ao nosso canal de divulgação de estudos espíritas. Por favor, faça o seu comentário, deixe a sua pergunta, a sua questão, para que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho. Conto com você. Hoje nós vamos abordar o estudo evangélico sobre por que Jesus falava através de parábolas. O nosso estudo baseia-se no capítulo 1, o Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no capítulo 24 do Evangelho, que trata de não colocar a candeia abaixo do alqueire, quando Jesus diz sobre o motivo dele falar conosco através de parábolas. No livro A Mensagem do Amor Imortal, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues traz uma interessante observação no capítulo 16 deste livro. Ela diz que Jesus evitou discursos que perturbassem a mente e exigissem muito da razão, optando sempre por essas parábolas simples que penetravam melhor os sentimentos e o raciocínio, de maneira que as parábolas são ensinamentos que são insuperáveis até os tempos ocorridos. Eram mensagens simples e com imagens do dia a dia. O povo daquela época conhecia com certeza as redes de pescar, algumas moedas em circulação, as lâmpadas e os combustíveis, os grãos de mostarda e de trigo, as pérolas, as figueiras produtivas e aquelas improdutivas, o fermento e o levedo, os peixes e os pães, de tal forma que com esses ensinamentos Jesus compunha as suas parábolas e utilizando delas para fazer com que as pessoas tivessem realmente uma existência mais feliz. As parábolas prosseguem até hoje, vibrantes, vigorosas, ricas de conteúdo e, na nossa atualidade, salvando vidas e promovendo vidas. E são tão importantes as parábolas hoje que nós estamos aplicando as parábolas no ensino, na educação vigente aqui no Brasil. Principalmente no movimento Atitudes pela Educação, no objetivo de trazer a sociedade e a família para a escola. Então, a participação da comunidade, e essa comunidade muito heterogênea, como conhecemos no Brasil, só é possível pela técnica do ensino através das parábolas. E os resultados têm sido bastante satisfatórios, já que elas são importantes nesse cuidado e atenção que os pais devem ter com seus filhos. Então, na sala de aula é apresentada um problema, é contada uma parábola, uma história, e com personagens factíveis, e é dado, então, um tempo para a reflexão dos pais e educadores. E aí, após uma reflexão do grupo, sairiam, então, as melhores ações que deveriam ou que devem ser adotadas para a resolução daquele problema. Então, a parábola, até hoje, tem servido como objeto de educação de todos nós. E, claro, por que Jesus falava em parábolas? Porque era uma forma didática
de, com as figuras, as imagens do dia a dia, o povo, àquela época, perceber as leis divinas que estavam contidas nas narrativas das parábolas. As parábolas são uma forma mais fácil de você apresentar uma verdade. Além disso, a parábola prende a sua atenção e é mais fácil você fazer a memorização daquela verdade ou daquele ensinamento que você quer passar. E a narrativa ou a parábola, ela tem vantagens sobre uma aula didaticamente perfeita e bem elaborada, já que a gente lembra das histórias, mas às vezes não lembra dos conceitos. A parábola, portanto, faz com que as pessoas possam meditar sobre o problema, tomarem uma sua própria posição em relação àquele conteúdo moral na parábola. É interessante que ao tempo de Jesus, ele podia então falar das autoridades, né, sem citar nomes, e também para que não pudesse dar aos seus opositores e aos seus perseguidores um motivo de que as suas palavras estariam criticando, né, o poder vigente à época. É uma linguagem figurada e era uma forma de comunicação de todos os mestres à época de Jesus. Ela possui personagens humanos, fortes, com personalidade e que são factíveis de existirem. E, portanto, quanto mais verossímeis as parábolas, mais a gente tem essa facilidade de entender o seu ensinamento ou o seu conteúdo moral. É importante a gente frisar que Jesus sim falava por parábolas, mas alguns conceitos que ele queria falar ao povo, ele não falava por parábolas. Ele era direto, como os conceitos da humildade, da caridade, da prática ao amor ao próximo, e, portanto, ele não media as palavras para trazer esses conceitos que eram os mais importantes da sua doutrina. Ele sempre referia ao reino dos céus, né, como o mundo espiritual. E esse mundo espiritual que acolhia as almas, o espírito, depois da morte. E ele sempre dizia da prioridade que a gente deveria dar a esse mundo espiritual, a esse mundo que a gente não conhecia por estar na Terra, mas que certamente depois da nossa morte, depois do nosso desencarne, iríamos encontrar uma realidade diferente. Então ele sempre referia ao reino dos céus, né, como um material didático para ilustrar aos companheiros, aos seus apóstolos e àqueles que ouviam as suas pregações, como o reino dos céus se assemelha a... Então, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 219, traz o seguinte conceito, que as parábolas do Evangelho são como as sementes que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para toda a humanidade. E no livro Em Busca da Verdade, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz todo um livro de estudos psicológicos na parábola do filho pródigo. Então, percebemos que uma parábola de Jesus pode, então, desencadear um grande estudo para nós. Eu queria que vocês me permitissem narrar a parábola do homem rico e Lázaro. Nessa parábola, nós vamos perceber vários conceitos. E então vou ler para vocês.
Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, de nome Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as feridas, as úlceras. Morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ou no local de sofrimento, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Lázaro, e ele estava no seio de Abraão, o pai da raça. E o rico então chamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe o dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, recebeu os males, a dor, as dificuldades. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. E o rico replicou: Pai, eu te rogo então que mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles terem o mesmo destino desse local de tormento em que me encontro. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E respondeu o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, eles hão de se arrepender. E replicou-lhe então Abraão: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco deixarão de persuadir ou de escutar aquele que ainda ressuscite dos mortos. Então vemos nessa parábola de Jesus, que alguns consideram como um fato, outros como parábola, mas dali nós podemos perceber os problemas da riqueza e da pobreza, que são abordados no Livro dos Espíritos, nas questões 814 até 816, que convidamos a você a ir lá no Livro dos Espíritos, dar uma olhadinha sobre essa questão da lei da igualdade, onde estão abordados os temas da riqueza e da pobreza. Vemos também na parábola o uso da riqueza, como a gente deve utilizar os nossos talentos, aquelas riquezas que Deus nos permitiu adquirir, ou viemos trazendo essa bagagem de outras vidas. Portanto, que possamos usar bem a nossa riqueza em favor dos outros e a nosso próprio favor. E também a parábola traz a consequência, das nossas ações na vida. Sabendo utilizar a riqueza, ou bem ou mal, teremos uma consequência. E também, se nós estivermos em uma situação de penúria,
que possamos passá-la de uma forma resignada, como fez Lázaro na parábola, e assim pudermos aproveitar o sofrimento e burilarmos a nossa alma em função disso. Então, cada um de nós que recebe uma missão na Terra, em diferentes nuances, a gente pode aproveitar a melhor forma de usarmos a nossa riqueza e também de sublimarmos as nossas deficiências. Nós vimos também que existe uma comunicação entre os diversos mundos espirituais, né, as diversas situações espirituais de cada um, onde o homem rico falava com Lázaro e Abraão, e então esse diálogo no mundo espiritual, e também quando o homem rico pede para que Lázaro então vá avisar os seus irmãos na terra, para que eles não caíssem também na mesma desgraça, no mesmo tormento. Então, era tranquilamente factível dos espíritos aparecerem na terra e darem os seus avisos, assim como os profetas, os médiuns poderiam fazer as suas comunicações. E isso era uma verdade vigente na época de Jesus. E interessante notar, então, a situação aflitiva daquele que não soube trabalhar os seus dotes, os seus recursos, e também aquela situação de paz e de tranquilidade daquele que às vezes é mais humilhado e mais humilde na terra. Vemos também, então, essa situação entre o céu e o inferno, né? Regiões de sofrimento e regiões de paz, de tranquilidade, assim como é abordado um abismo entre o bem e o mal, um abismo que a gente diria um abismo de situação espiritual que cada um se encontra. Às vezes nós desencarnamos e dessa forma não conseguimos ver ou vislumbrar os grandes vultos da humanidade, porque existe um abismo espiritual entre nós, seres comuns, né, e aqueles mártires da espiritualidade. E, portanto, existe um abismo intelectual, de sabedoria, mas principalmente também um abismo de amor e de espiritualidade entre nós e aqueles que já conquistaram esse lugar ao lado de Jesus ou ao lado do pai da raça que era Abraão, citado na nossa parábola. Uma vez que Jesus ensinou as verdades e as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então Kardec é bem incisivo na pergunta aos Espíritos, dizendo que já que Jesus já deu tantos ensinamentos e nós precisamos aprofundar nesses ensinamentos, agora vêm os Espíritos ensinarem a mesma coisa. Então, nós lembramos que Jesus, antes de ser crucificado, prometeu aos apóstolos que enviaria um Consolador. E esse Consolador iria esclarecer tudo o que ele estava dizendo. E, além disso, coisas que ele não poderia ter dito, o Consolador viria dizer. Então, os Espíritos são bem claros na resposta a Kardec e fala: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Mas faça mister para agora que a verdade se torne inteligível para todos. Como as parábolas encerravam certo mistério, agora os Espíritos vieram escancarar a verdade. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, porque tão poucos são os que as compreendem.
e ainda menos os que as praticam. Então, dizem os Espíritos, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de se ocultarem às suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Estão claras, então, as finalidades do Espiritismo, que vem trazer as verdades ditas, às vezes veladas pelas parábolas de Jesus, mas agora a verdade está para todo mundo ver. O mundo espiritual, as comunicações, a lei de causa e efeito, todos os conceitos principais do Espiritismo são um reflexo daquelas verdades que Jesus trouxe para todos nós, para toda a humanidade. E para finalizar, trazemos a fala de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. No capítulo 20, Manuel Filomeno de Miranda fala: o Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da vida humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos deveres para com a vida. Foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente para que os espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido das palavras de Jesus, normalmente envoltos nos véus das parábolas e dos símbolos arrancados da simplicidade dos seus dias no seu tempo, a fim de poder-se instalar a era do Espírito imortal, como vem acontecido. Então, prossegue Manuel Filomeno de Miranda, desafios de todo tipo surgem a cada momento em razão do atraso moral dos que habitam o planeta. Eis porque este é o grande momento da transição, que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. Como consolador prometido, o Espiritismo agora desnuda as paisagens da antiga Galileia para trazer para a nova era esses ensinamentos tão preciosos, para que possamos nos transformar interiormente através desses ensinamentos eternos que são as parábolas de Jesus. Muita paz, muito obrigado.